Vamos lá, amados, Mateus 24, no verso de número 36. O capítulo 24 começa com o sermão escatológico. O que é uma escatologia, pastor? Esses nomes estranhos. A escatologia é o estudo da teologia que busca se aprofundar nos fins de todas as coisas, na previsão, as profecias que Cristo, ele disse enquanto estava aqui conosco na terra. Se trata do estudo das coisas futuras, da vinda de Jesus. Se trata também da tribulação, da grande tribulação que acontecerá no mundo. A escatologia se trata disso. E olha só o que Jesus fala a respeito da sua vinda. Olha o que ele diz aí no verso 36. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente o meu Pai. O texto de versículo de número 36, no Mateus capítulo 24, Jesus está falando a respeito da sua volta, e a volta de Jesus é uma realidade. Todo pastor, todo cristão genuíno, ele precisa pregar sobre a volta de Jesus. Ele não pode, de maneira nenhuma, tirar do altar o sermão da volta de Jesus, ainda que a volta de Jesus pareça, a primeiro momento, tardia, não é? Muitas pessoas dizem, poxa, mas eu ouço tantos tempos sobre a volta de Jesus, desde que eu nasci eu escuto essa história. Cada hora que a tecnologia se avança, as pessoas sempre estão dizendo que é a marca da besta e tal. Mas é um dever do cristão pregar sobre a volta de Jesus. O apóstolo Paulo pregava sobre a volta de Jesus. O próprio Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé, está falando da sua volta. Porém, algumas coisas precisam ser ditas aqui a respeito disso. E Jesus, ele fala, ninguém sabe o dia e nem a hora. Se surgir uma pessoa por aí, afora, falando que a volta de Jesus é no dia tal, se alguém disser, abrir a boca para dizer, Jesus está voltando nessa geração, até esse tipo de afirmação é um pecado, sendo que a pessoa não é onisciente, ela não tem como saber o dia e nem a hora. Ela pode dizer, gente, olha, me parece que a volta de Jesus está muito próxima. Pode ser, ou seja, ela pode colocar uma suposição, pode ser que Jesus volte nessa geração, mas nunca pode dizer de forma afirmativa que Jesus vai voltar, gente, nessa geração aqui, e por aí vai. E aí, pesquisando muito a respeito disso, eu tive até, amados, que tive que reduzir, eram aqui praticamente umas 5 folhas, de cristãos, de religiosos, de estudiosos pelo mundo afora, que em algum momento tentaram datar a volta de Jesus. Fizeram previsões, pregavam nos seus altares que Jesus ia voltar em tal época. Todos que tentaram fazer isso, falharam, erraram, e muitas seitas surgiram através desse discurso sobre a datação da volta de Jesus. E muitas outras seitas surgirão. Eu vou ler algumas aqui para você ter ideia de como é o modus operandi de pessoas que tentam chutar, dizer que teve sonho com a volta de Jesus, dizer que o arrebatamento estava chegando e por aí vai. Tome muito cuidado com essa gente. Olha só, no primeiro século, Paulo lá em Tessalonicenses, ele nos adverte
Muitos cristãos estavam achando que Jesus ia voltar naquele mesmo momento exato, estavam tentando ali datar a volta de Jesus, e Paulo disse para os cristãos: gente, eu não quero que vocês sejam ignorantes nessa questão. Jesus não vai voltar sem que antes venha a apostasia, sem que antes se manifeste o anticristo, o governante mundial, que vai perseguir a igreja de Deus. Então o próprio apóstolo Paulo já pregava para que o pessoal não ficasse numa paranoia a respeito da vinda de Jesus. No primeiro século já acontecia muito isso. No ano de 1260, eu vou ler aqui para você, o místico italiano chamado Joaquim de Fiore determinou que o reinado de Cristo sobre a terra começaria entre o ano 1200 e 1260. Passou esse tempo, os seus seguidores revisaram a data para 1290. Não aconteceu nada em 1290, eles acrescentaram mais ainda, depois para 1335. Eles sempre fazem isso. Erram a data. Acho que eu dei uma errada aqui, gente. Eu acho que a mensagem que Deus não foi na verdade, que Deus falou, não era isso na verdade. Vamos botar aqui mais alguns anos. Sempre esse mesmo modo operante. O pintor Sandro Botticelli acreditava que o reinado de Cristo sobre a terra aconteceria em até 3 anos e meio depois de 1500. E aí nós tivemos 1533, né? Já tinha acontecido ali a reforma protestante. O anabatista Melchior Hoffmann previu que apenas 144 mil pessoas seriam salvas na segunda vinda de Cristo. Que ousadia, hein? Colocou até a quantidade. Que começaria em Estraburgo, e o restante da humanidade seria consumido pelo fogo, ou seja, um cristão, um anabatista, não é? Bem conhecidos, esse grupo anabatista, esse homem afirmou que Jesus voltaria em tal data, apenas 144 mil pessoas seriam salvas, uma interpretação errada lá de Apocalipse, e por aí vai. Em 1882, esse já é praticamente recente, né? O fundador da coalizão cristã, Pat Robertson, informou aos seus seguidores que o juízo final aconteceria até o final de 1982. São Gregório, em 799 a 806 depois de Cristo, São Gregório de Tours calculou que o fim do mundo aconteceria entre 799 a 806. Já estou terminando aqui, gente. Eu tive que reduzir, eram 5 páginas de pessoas que em determinadas épocas declararam: olha, Jesus está voltando em tal época, tal data, gente, vamos se preparar. Como é que pode a pessoa não ter temor de Deus, amados? E não se atentar ao que Jesus disse? Como que pode um leitor assíduo da Escritura ver alguém datando a volta de Jesus Cristo e tomar aquilo como verdade e seguir tal pessoa, amado? Tem que ser muito ignorante para acreditar nessas coisas, irmãos. Jesus disse: ninguém sabe o dia e nem a hora. Tanto é que todos os que tentam fazer isso no tempo, são provados no tempo, e o tempo mostra que eles estão errados, e mostram a cada dia que Jesus está certo. Quando foi? Aqui essa época eu peguei. Julho, você pegou também. De 1999. Interpretações de um dos textos atribuídos a Nostradamus davam conta de que o fim do mundo estava marcado para este mês, o ano de 1999, no 7º mês. O Senhor virá, do céu melhor, virá um grande rei do terror. Meu irmão, eu me lembro até hoje, 1999, passou até na televisão, profecia de Nostradamus. O mundo vai acabar, já era. Se preparem. Na época eu tinha 9 anos de idade, morri de medo, amados. Morri de medo, não consegui nem dormir. O mundo vai acabar, gente.
Me perdoa. Aí as pessoas logo pedem perdão, né? 9 aninhos. Me perdoa, Jesus, pelos mal que eu já cometi, pela desobediência da minha mamãe. Você pegou essa época de 1999? Você lembra disso ainda? E aí, meu irmão, o tempo passou e não aconteceu praticamente nada. E outro personagem, esse aqui é famoso, hein? Em 1843, o fazendeiro chamado William Miller, depois de anos de estudo, concluiu que a destruição do mundo estava prevista na Bíblia e acabaria entre 21 de março de 1843 e 21 de março de 1844. Ele arrematou vários seguidores que decidiram que a data seria no dia 22 de outubro de 1844. Como o mundo não acabou e vários seguidores se desfizeram de seus bens, para você ter ideia, pessoas estavam vendendo tudo. Já que o mundo vai acabar, né, irmãos? O mundo vai acabar em 1844, na data certa, para que eu vou querer guardar algum bem? Eles venderam seus bens, se desfizeram dos seus bens. Um grupo enorme acreditou nisso. E nada aconteceu, querido. Imagina como que Deus, naquela época, deve ter sido levado em descrédito. Quantos incrédulos se reforçaram ainda mais na sua incredulidade. Quantos deboches dos ímpios e de muita gente, amados. É um perigo afirmar aquilo que Jesus não disse. E aí, aconteceu o seguinte, surgiu um movimento que ficou conhecido como o grande desapontamento. E alguns de seus ex-seguidores fundaram a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Né? Um dos membros dessa igreja, né, da Igreja Batista, fundou aí então a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Melhor, um dos membros do movimento O Grande Desapontamento. Então, amados, eu poderia passar o culto todo aqui, te dando exemplos como estes. E o mais recente exemplo que eu me lembro é um homem chamado David Ur. Não sei se você já ouviu falar nesse homem. É um homem que se declara uma das 2 testemunhas do Apocalipse. Eu já vi ele falando isso. Eu sou uma das 2 testemunhas do Apocalipse. Um homem que consegue prever muitos sinais e catástrofes por o mundo afora. Algumas catástrofes já aconteceram, outras não aconteceram, mas as pessoas dizem que é profeta porque acertou uma coisa. E agora ele está dizendo que o tempo acabou. Está começando a pregar que já era, o tempo acabou, que o mundo vai acabar, que é como se Jesus vai voltar agora nessa geração, acabou o tempo. E por aí vai. Só que me achou estranho uma vez que ele veio aqui ao Brasil, e ele foi, acho que no Congresso Nacional, e ele disse que o Eduardo Cunha era um nascido de novo. Sendo que o Eduardo Cunha metia a mão, botou milhões de reais em paraíso fiscal. Depois ficou comprovado que o Eduardo Cunha era de fato um ladrão, está na prisão até hoje. Se ele é profeta de Deus de verdade, e se ele se declara as 2 testemunhas, como que ele pode fazer um elogio tão sério a um homem ímpio? Como você disse, fulano é nascido de novo, sendo que a pessoa é um ímpio? Então, de lá para cá, eu fiquei meio assim, receoso, e o cristão ele tem que ser assim mesmo, duvidar das coisas, examinar, para não sair por aí, querido, seguindo qualquer pessoa. Porque, olha só o que a Escritura diz aqui. Por que eu estou te falando isso? Olha o alerta que eu quero te dar. Mateus capítulo 24, no verso de número 24, acompanha comigo, irmãos. Olha só o que diz o texto aí. Mas ele prega sobre o pecado. É muito difícil você ver qualquer tipo de seita. Eu não estou falando que ele é uma seita, mas eu só estou examinando as coisas que ele fala, só isso. Eu não estou julgando o profeta, estou julgando a profecia.
Entendeu? A Bíblia diz que a gente tem que julgar não segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Nós temos que ser como os cristãos de Bereia. Examina, vê se está tudo certo dentro da Escritura. É assim que a gente tem que ser. E aí olha o que diz aí. Mateus 24, 24. Porque surgirão o que, a igreja? Falsos cristos. Falsos profetas. Farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os eleitos, até os escolhidos. Você tem noção do que é isso? Se um político já consegue enganar um monte de cristãos, político que não faz milagre nenhum, não faz sinal nenhum, e que tudo que faz muitas vezes é meter a mão e colocar carga pesada sobre o povo já idolatra, o povo já adora. Imagina quando surgir, porque vai surgir, muitos falsos profetas fazendo sinais à torto à direita. Quando isso chegar, e vai chegar em longa escala, você vai ver muitas pessoas abandonando a igreja. Você vai ver muitas pessoas abandonando o evangelho para seguir esses homens. Porque elas vão falar, meu pastor não faz milagre, mas aquele tal homem lá, ele faz milagre. Então, meu pastor não está com a verdade, aquele que faz grandes milagres é que está com a verdade. Então, tudo que ele falar, eu vou ouvir, eu vou escutar agora tudo que ele falar. Não importa se o que ele falar vai contra as Escrituras e contra a palavra de Deus. Se ele faz milagre, então ele é de Deus. O texto é tão sério que Jesus fala que a proporção de pessoas que serão enganadas. Jesus disse, muitos serão enganados. Melhor, muitos falsos profetas que, se possível, enganariam até os escolhidos, amados. Jesus coloca aqui uma alta proporção de falsos profetas pelo mundo afora. Mas não é falso profeta apenas de pregar errado, não. É falso profeta de fazer sinais e prodígios. Se sem sinal, sem prodígio, muitas pessoas já são enganadas. Imagina quando começar a acontecer mesmo aí sinais e prodígios de mentira, o quanto de engano, o quanto as pessoas vão ser arrebatadas. Por isso que quando Jesus disse assim, será que quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Por isso que quando Jesus disse isso, Jesus aponta que nos últimos dias, a cada dia mais, o mundo vai estar totalmente incrédulo. No momento você ainda não vê isso. Mas vai chegar um momento onde a incredulidade vai ser muito mais forte do que você vê hoje. Eu não vou afirmar para você, Jesus vai voltar nessa geração. Muitas coisas estão avançando. Há uma hipótese que Jesus volte nessa geração, mas não é uma afirmação. A gente tem que estar preparado independentemente. Por quê? Se as pessoas soubessem o dia e a hora da volta de Jesus, o que aconteceria? Então, vou pecar, né? Vou aprontar. Quando chegar na data certa, um dia antes, ou até uma semana antes, vou para a igreja. Vou levantar a mão lá. Os templos iam ficar lotados de tanta gente, nunca ia ver tantas igrejas tão cheias. As pessoas diriam, eu estou arrependida, mas Deus é tão perfeito, ninguém sabe o dia nem a hora, ou seja, não dá para ninguém fraudar. Não dá para burlar a confissão. Não vai ter como dar aquele jeitinho brasileiro, porque ele virá repentinamente, como um relâmpago. Olha o que diz o texto aí no versículo 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho. Muitos pré-tribulacionistas pegam esse texto aí dizendo, tá vendo, gente? O arrebatamento vai ser secreto. O texto não mostra isso, muito pelo contrário. Você consegue ver um relâmpago? Consegue ou não consegue? Consegue ver um relâmpago.
Só que é muito rápido. E o que o texto quer dizer? Que Jesus vai vir repentinamente, um estouro, não abrir e piscar de olhos. É muito rápido, fração de segundos. Quando menos esperar, quando todos os eventos que a Escritura mostra acontecer, mas antes disso uma apostasia muito grande no mundo inteiro vai acontecer. Já está tendo um grande movimento para tentar relativizar as mensagens da Bíblia. O que era pecado hoje está sendo relativizado. Ah, mas naquela época, agora não é mais pecado. O relativismo já está acontecendo, a apostasia já está em grande escala no mundo. Mas a apostasia é uma preparação para um governante mundial que virá sobre toda a terra, conhecido como o iníquo. Esse sim, quando você ficar sabendo, gente, a partir de agora não vai ter mais presidentes por nações. Agora vai ter apenas um presidente sobre todo o mundo, que vai governar o mundo todo. Aí sim você tem que ficar alerta. Opa, está mais próximo ainda. Vai ser nessa geração, hein? Está próximo. A gente também não sabe o tempo exato que o governo anticristo ele vai governar. Porque se a gente for pegar literalmente os números da Bíblia, às vezes você acaba errando. Porque um dia para Deus pode ser como 1000 anos. Então nunca é bom você interpretar datas, principalmente no Apocalipse, como se fossem literais. Porque você pode errar. Então a gente não sabe quanto tempo vai durar o governo do anticristo na terra. Só depois disso, meu irmão, de muitos eventos, é que vai acontecer a vinda de Jesus, que vai destruir toda a maldade. Então, vamos continuar lá, no Apocalipse 24, Mateus 24, vamos acompanhando, vira uma folha novamente, e vamos dar continuidade no versículo 37. Amados, eu fico bobo como as pessoas são enganadas assim, ó, num estalo. As pessoas conseguem ser enganadas num estalo mesmo, é muito fácil. Principalmente no Brasil, que o nível idólatra do Brasil é muito alto, amados. Muito alto mesmo. As pessoas se apegam muito a homens e não se apegam a Jesus, às Escrituras. Olha o que diz aí no verso de número 37. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Sabe o que eu penso aqui? Eu acredito, não, a Escritura mostra isso. O governante, o chamado anticristo, ele vai vir numa paz total no primeiro governo. No primeiro governo dele, no início do governo dele, vai ser paz e amor. As pessoas dirão, poxa, esse governante do mundo aí é uma bênção, né? Ajuda tanta gente, faz tantas coisas legais. Só que vai ter um período que ele vai começar a se revelar. Só que até ele se revelar, ele já conseguiu angariar muitos seguidores e fiéis. Eu estou sempre usando o exemplo de política e levando para a realidade espiritual para você ter ideia. O Lula, por exemplo. Todo mundo sabe as coisas que ele fez. Várias condenações de vários juízes aí. Não é? Foi condenado. Mesmo depois de tudo que ele fez. Depois de provas, comprovações. Que ele meteu a mão. Né? De um monte de coisa. O que acontece? As pessoas ainda seguem, é Lula livre, é Lula 2022 e por aí vai. Mesmo assim as pessoas amam e seguem.
Um homem que faz mal a elas mesmas. Imagine quando for o governo do anticristo, meu amigo. Vai ser só paz e amor, entre aspas. As pessoas vão ser ajudadas. A Bíblia diz que vai fazer sinais e prodígios, que até fogo vai fazer cair do céu. Vai ter sinais e prodígios grandiosos. O número de convertidos ao diabo vai ser muito grande. O número de convertidos ao anticristo será assim, surreal. E aí, vai sobrar poucos. Uma vez os discípulos perguntaram para Jesus: Mestre, são poucos os que vão entrar no reino? Jesus respondeu assim: olha, porfiai por entrar na porta estreita. Porque vai chegar um momento que muitos vão procurar entrar pela porta, mas já não vão conseguir entrar. Muitos vão ficar distantes. Muitos vão ser deixados para trás. Então, viva a sua vida, como Paulo falou, normal. Trabalhe bastante. Ajude sua família. Busque aumentar a sua renda. Se possível, tenha 2 empregos igual o Július, né? Esse dia alguém postou aí nas redes sociais, eu ria dessa. Meu irmão, você vai fazer o teu melhor. Vai fazer investimentos. Meu irmão, vai ajudar a tua família. Vai seguir os exemplos de educação financeira de acordo com a Bíblia. Vai trabalhar muito mesmo. Vai temer a Deus e descansar no tempo que tem que descansar. Mas nunca perca. Nunca o teu coração se desvie, os teus olhos se desviem da realidade da volta de Jesus. Nunca. Nunca. Quando suas riquezas aumentarem, diz Salmo 62:10, não ponha nelas o teu coração. Muito pelo contrário. Se o Senhor aumentou a sua sementeira, ajude mais pessoas o quanto você puder, que você vai estar juntando tesouros nos céus, tesouros incorruptíveis, onde a traça, a ferrugem não consome, onde os ladrões não minam e roubam. Mas pastor, estranho, porque Jesus está falando aqui de Noé. Casavam-se, casar não é pecado, é bíblico. Comia, né? Comer faz parte, Deus falou que vai abençoar. Por que Jesus está falando isso, querido? Quando você lê Gênesis 6, diz que o povo estava na iniquidade, a maldade da humanidade estava muito grande. Jesus quis mostrar aqui um exemplo simples de que as pessoas não vão estar mais nem aí para Deus. Elas só vão estar focadas no próprio negócio delas. É isso que ele está querendo dizer. É tão importante essa questão que o anticristo vai estar na terra. Mesmo o anticristo estando na terra, ela não está nem aí com a consciência de que Jesus vai voltar. Tanto é que o texto é claro, ó, não perceberam, ou seja, o anticristo vai estar na terra. Mas mesmo assim elas não vão perceber que a volta de Jesus está próxima. Você consegue compreender isso? Versículo 40. Então, estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Estando 2 moendo no moinho, será levado uma e deixada a outra. Tá vendo aí, pastor? Arrebatamento secreto, ó. Negativo. O exemplo que Jesus dá da sua volta é Noé, certo? O que aconteceu depois que a arca se fechou? E o juízo veio. As pessoas que ficaram na terra não tiveram mais segunda chance, elas sofreram com o juízo de Deus. Esse texto aqui já está falando do juízo final, que Deus vai levar os seus com ele, e os que ficarem para trás vão ficar para trás para o julgamento final. Não é para... igual aqueles filmes deixados para trás, 1, 2, 3, que Jesus volta secreto e a pessoa fica na terra, né? Ainda tem chance de se arrepender. Negativo. O tempo aceitável é agora. Uma vez que Jesus volta e busca o seu povo, quem fica para trás não tem mais chance. Parábola das 10 virgens mostra isso. E o exemplo que Jesus deu também
dos dias de Noé. Por isso que ele diz aqui no versículo 42, vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso, se o pai de família soubesse a vigília da noite, né, que vigília da noite haveria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada, que fosse arrombada a sua casa. Princípio de legítima defesa aqui, que o pessoal tanto aí diz que cristão não pode agir em legítima defesa. O versículo 43 é claro, né? Jesus está falando, se a pessoa souber que o ladrão vai vir de noite, ela vai se preparar, né, de todas as formas. Vai impedir com que aquilo aconteça. 44. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. É um alerta dizendo, olha meus filhos, vocês têm que ficar firmes. Tem que ficar firme. Persevera. Não deixe as distrações do mundo e os enganos desse mundo tomar o teu coração. Sugar a tua mente ao tal ponto de não mais conseguir se dedicar sequer às coisas de Deus. Isso é muito profundo, amados. Por isso que Jesus disse, será que quando o Filho do Homem vier achará fé na terra? Será que vai achar fé na terra? O que acontece? Tem gente que achando que o mundo a cada dia vai ir por uma pobreza. Eu já acho o contrário. Se você for pegar o histórico e o PIB dos anos, conforme os anos vão se passando, o mundo vai enriquecendo a cada dia mais. E aí é que eu vou te mostrar onde está a sacada. Muitas pessoas, quando enriquecem, se esquecem de Deus. Porque muitas pessoas não conseguem sucesso na vida. Então, muitas vezes, o que elas fazem? Elas se apegam em Deus para conseguir se firmar. Já tem o contrário. Pessoas que enriquecem, muitas vezes, não estou generalizando, elas acabam se esquecendo de Deus, como diz o livro de Provérbios, fala sobre isso. Tanto é que ele diz, não me dê a riqueza nem a pobreza, para que rico não esqueça do teu nome. Ele fala sobre isso. E onde eu quero chegar? Esse governante mundial, ele vai trazer muita prosperidade para a terra. Então os problemas do mundo, financeiramente, praticamente vai acabar. O mundo vai estar numa riqueza, num auge. Não vai ter mais guerra, não vai ter mais fome por um determinado momento. Então muitas pessoas vão estar bem de vida, praticamente a humanidade bem de vida, e aí é que está. As pessoas estarão bem de vida, então elas não precisarão mais de Deus. Por que muitas igrejas hoje lotam e superlotam? Porque a proposta é, tu vai enriquecer, tu vai mudar de vida no sentido material, tu vai acontecer, vai isso, aquilo, outro. Tu vai dar uma oferta e tu vai ficar rico. E assim, as pessoas, opa, é para lá que eu vou. E quando se estabilizam, elas se esquecem de Deus. O mundo não vai empobrecer não, querido. O mundo, materialmente falando, vai a cada dia mais enriquecer. Eu estou te falando isso com dado no gráfico do PIB no mundial. A cada dia, o mundo vai enriquecendo mais ainda. E a tecnologia também vai avançando. E com isso, muitas pessoas vão se esquecer e deixar Deus. Por isso que o texto é claro que diz, será que quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Então, guarde o teu coração, guarde a tua alma, guarde a tua vida, porque os dias são maus. Vai ficar como Laodiceia. Existe uma coisa, quando eu vou preparar a mensagem, que é a seguinte, às vezes eu venho com uma ideia de pregar alguma coisa, eu já sei do que eu vou estudar, do que eu vou falar. Hoje já foi diferente. Hoje eu fiquei o dia inteiro, eu falava, meu Deus, porque
por mais que a gente tenha um conhecimento da Escritura, tem muito esboço em casa, um monte de coisa, um monte de conteúdo, um monte de ferramenta. Era como se, meu Deus, não está fluindo, sabe? Porque tem mensagem que quando o Espírito fala, é essa aqui, é como se fosse, eu vou te explicar, é como se fosse uma luz, uma iluminação. É essa aqui que Deus quer que eu fale. E eu fiquei desde de manhã, falei, meu Deus, não está vindo, porque geralmente vem sempre. Hoje não está vindo. Foi pertinho ali, amados, juro para você. Essa mensagem, o culto foi 7 horas, né? Eu fiquei desde de manhã, quando foi depois das 5 horas, é que veio essa luz, essa mensagem. Né? Deus quer falar isso aqui, com certeza, os nossos corações. Isso acontece muito comigo, amados. Essa questão da inspiração para pregar é muito importante. Apocalipse, melhor dizendo, obrigado. Capítulo 3. Vou terminando já, tá, irmãos? Amados, por curiosidade, a igreja que nós vamos ler agora, do Apocalipse, é a 7ª, né? Muitos teólogos interpretam que cada igreja representa uma determinada era. E veio essa inspiração de mostrar que a igreja de Laodiceia era uma igreja que tinha o nome de Deus na boca, eram ricos materialmente falando, mas estavam com o coração longe de Deus. Olha o que diz o texto aí, amados. 17. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, de nada tenho falta. Não sabeis que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Olha aí que texto forte, amado. E eles achavam que estavam bem com Deus por causa das riquezas. E aí já entra também uma refutação contra a teologia da prosperidade, que diz que se a pessoa não é bem financeiramente de vida, está com algum problema espiritual. O texto refuta isso. Porque esses todos aqui estavam com riquezas. E quando você pega aquela igreja também de Esmirna, por exemplo, a igreja de Esmirna era pobre, amados, mas era rica em bênçãos. E a igreja de Laodiceia é rica, materialmente falando, e é pobre de espírito. São cegos, pobres, miseráveis e nu. Versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei. E ele, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, não é? Esse se alguém me remete assim, meu irmão, o negócio está feio. A coisa está braba. Então a gente consegue conectar esse texto aqui do versículo 20 com aquela passagem que Jesus falou, quando o Filho do Homem vier, será que achará fé na terra, irmãos? Amém, povo de Deus? Então, vamos nos colocar de pé nesse momento. Vamos colocar de pé, povo de Deus. Oh, glória, amados. Ora vem, Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. O índice de engano vai ser muito grande, amados. E qual deve ser a nossa oração? Senhor, me preserva. Me preserva a minha alma. Preserva a minha alma. Para que eu não esqueça de Ti. Para que eu não Te abandone quando o bicho pegar de fato. Para que quando o Senhor voltar, se o Senhor voltar na minha geração, o Senhor me ache não no pecado, não na iniquidade, Senhor, mas servindo,
Obrigado, Senhor, por testificar essa palavra de hoje. Já está tendo uma especulação que haverá um terremoto no Brasil, por volta ali do Nordeste, do Norte. E Jesus profetizou, né, irmãos? Haverá terremotos em vários lugares. Catástrofes também aí, seguindo como alerta. Vulcões em erupções, cidades lá no Espírito Santo em perigo. O irmão Cristiano postou lá no WhatsApp. Não troque nada daquilo que é eterno pelaquilo que é duradouro, não, irmão. Não troque, não vale a pena. Não troque. Você vai ver muitas pessoas para trás. Infelizmente, você vai ver pessoas na beira do caminho. Você vai ver muito soldado caindo em batalha, morrendo, espiritualmente falando aqui, tá, irmãos? Mas você não baixe a guarda, não. Existe uma frase que quanto mais você treina, menos você sangra no campo de batalha. O maior treinamento é a Escritura, é a Bíblia, bastante. Que menos você vai sofrer com enganos, retaliações, vai saber vencer o mal com a palavra de Deus. Lembra de Jesus? O diabo ia usar a palavra para Jesus, Jesus usava a palavra também. O diabo disse para Jesus: olha, transforma estas pedras em pães, tu és o Filho de Deus. Jesus rebatia com a palavra: nem só de pão viverá o homem. Olha, faz o seguinte, se lança daqui desse precipício. O diabo dizendo para Jesus, porque está escrito que ele vai dar ordem aos anjos para te segurar e para te guardar. Jesus rebatia: não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo leva Jesus e mostra a Jesus todos os reinos do mundo, todas as coisas da terra, e diz para Jesus: tudo isso te darei se prostrado me adorar. Jesus rebate de novo: adorarás somente o Senhor teu Deus, somente a Ele servirás. Quanto mais você treinar os músculos da fé, mais forte tu será, mais preparado tu será para vencer o dia mal, para vencer o pecado, a maldade, a mentira, a exploração, o engano, todos os males que há de dentro do ser humano. O preparo não vai dar para se preparar para a volta de Jesus na hora. Quando menos esperar, nos eventos que vão acontecer, Ele vai aparecer no céu, muito rápido. Os que ficarem vivos serão transformados, e os que estiverem mortos serão ressuscitados para todo sempre. Virá, irmãos. Ora a Deus para que
tua família também se entregue, se converta. Persevere na oração, né? Porque eu acredito que você já faz isso. Mas acredite em perseverança, em oração. Peça, Senhor, salva minha família, Pai. Salva os meus, Senhor. No nome de Jesus Cristo, igreja. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o rosto de Jesus resplandeça sobre você e te dê muita, mas muita paz. Que a graça do nosso único e suficiente Salvador seja com você, querido. Fique na paz de Jesus. Deus abençoe, irmãos. Tenha uma excelente semana na esperança da glória com Cristo Jesus. Vão na paz, povo de Deus.